Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e hoje estamos nós mais uma vez juntos, para o auxílio ao Evangelho no lar. Este é o de número 21. Nesse momento estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 é aquele que diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós vamos finalizar o que fala sobre ressurreição e encarnação, ou seja, os itens 14 ao 17. Tá ok? Nosso objetivo aqui é de dar uma orientação, dar uma ajuda àquelas pessoas que querem praticar o Evangelho no lar em suas casas, porém se atrapalha um pouquinho, tem alguma dificuldade com as palavras, não tem, às vezes, um texto da página de leitura. Então, na nossa página na internet, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Vou repetir, www.evangelionolar2012.blogspot.com. A gente coloca ali o texto da página de leitura, a gente coloca o texto do Evangelho e coloca também um pequeno dicionário com o significado das palavras mais difíceis para o estudo daquele dia. Tá? Então isso aí tem por objetivo facilitar a prática do Evangelho no lar aí de vocês. A gente recomenda também que vocês assistam desde o primeiro, façam a sequência desde o primeiro. Tá? Não é porque hoje é o 21 que vocês vão começar pelo 21. O ideal é que comece pelo 1. Vai lá na página, procura lá no início o primeiro e faz 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. No Facebook, vocês podem nos encontrar no grupo Evangelho no Lar 2012. Então é só procurar o grupo Evangelho no Lar 2012 e vocês serão muito bem-vindos. Nós temos também um e-mail chamado amorperdãoefé@gmail.com, amorperdãoefé@gmail.com, onde vocês podem enviar as perguntas, podem tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Inclusive nos primeiros programas, no 1 até o 15, hoje é o 21, do 1 até o 15, nós sempre no início fomos tirando várias e várias dúvidas. Foram mais de 100 dúvidas ali que a gente respondeu. Tudo bem então? Então vamos lá. Vou fazer também uma recomendação. Às vezes, se você for fazer o Evangelho com crianças até 12 anos, 13 anos, então vocês podem fazer um livro que a gente tem, chamado O Evangelinho segundo o Espiritismo. Nós aqui em casa fazemos com os nossos filhos em duas partes. Tem a parte que a gente estuda o livro para os adultos, que aqui é um conteúdo bem mais complexo, e aqui bem simplificado. Para quê? Para a compreensão das crianças, tá? Então ele coloca mais ou menos assim um resumo, do que tem em cada capítulo, explicando com palavras mais simples para as crianças. Então é bem interessante. A gente faz no início 20 minutinhos, 15 minutinhos esse daqui, as crianças entendem, a gente explica e depois a gente vai para o outro, que é o Evangelho mesmo de Kardec, Kardec não. O auxílio, o Evangelho segundo o Espiritismo, com os ensinamentos que Kardec codificou dos Espíritos. Então vamos lá, vamos começar com a nossa prece inicial. Deus, Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, anjos da guarda, todos os amigos presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de instrução, que possamos assimilar todos os conteúdos que serão expostos aqui hoje, para que diante dessa situação possamos colocar na prática, em nosso dia a dia, distribuindo assim
para os nossos irmãos o amor, a caridade, o perdão e tudo aquilo de bom. Muito obrigado, que possa o estudo de hoje transcorrer em toda a paz e toda a harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. A página de leitura é o capítulo 158 do livro Vinha de Luz. Tanto na página evangelhonolar2012.blogspot.com como no Facebook, estamos colocando os textos. Ou seja, não precisa, se você não tiver o livro, não precisa ficar, não posso fazer porque eu não tenho livro. Nada disso. Você vai, entra lá na página e imprime. Pode imprimir e faça o estudo com a sua família. Tá bom? Então vamos ver aqui. Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso foi dito por Paulo, e está lá em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 51. Então ele diz: refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. É lógico, né? O livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, apóstolo dos gentios, o que é gentio? Gentio é aquele que segue a religião pagã. Gentio pode ser uma grande quantidade de gente. E São Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Tá? Então, ele fala sobre uma das mais belas realidades da vida espiritual. Vamos entender. Os problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram, o que é erigir? Levantar, construir. Então, construíram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. Não tinham muita noção, e então, eu acho que quando morre vai acontecer tal negócio. Eu acho que quando morre acabou. Eu acho que quando morre você vai para o céu ou para o inferno. Eu acho que quando morre a vida continua. Eu acho que quando morre você vai para o céu, se você for bom, vai ficar tocando harpa eternamente, por toda a eternidade. Teorias. Algum fã de harpa, né? Achou que você, ao morrer, se for bom, vai ralar, vai fazer a bondade para ficar tocando harpa o resto da vida. Se a gente ficar 1 hora, 2 horas fazendo a mesma coisa, a gente já fica cansado, já fica com tédio. Imagina tocar harpa por toda a eternidade. Eu não sei tocar harpa. Toco violão muito mal. Mas até se fosse para tocar violão que eu gosto, eu acho que eu ia ficar de saco cheio. Tocar violão toda a eternidade. Tocar harpa a eternidade toda. Será que é por aí? Então vamos ver aqui o que ele diz. Vocês querem tocar harpa? A vida toda, a eternidade toda? Não sei, né? Enfim. E aí ele explica, é justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Claro, porque ninguém saberia ninguém teria essa informação, era tudo especulação mesmo. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Assim como a chegada, cada criança, cada bebê nasce numa situação diferente, um bairro, uma cidade, uma condição social, com pais, né, são diferentes, o desencarne também é diferente. Não existem, se não me engano foi Chico Xavier que falou isso, não tenho certeza, não existem 2 desencarnes iguais. Cada um é numa situação diferente. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída
conforme as conquistas próprias. Interessante isso, né? Então, quando chega, nasce uma criança, e quando desencarna uma criança, né? Desencarna um adulto, vamos lá, né? Não vamos querer que já desencarne como criança. Quando desencarna já, na grande maioria dos casos, na vida adulta, não existem duas situações iguais. Então vamos ver. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Ah, você vai ficar dormindo ali direto. Vai ficar no purgatório. Foi bom, mas também fez algumas maldadezinhas. Vai ficar no purgatório. Então vamos lá. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende, ultrapassa o limitado entendimento humano. Então esse plano grandioso aí, ele é muito maior, vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Vai muito além. Todos os que se abeberem, todos os que se abeberam das fontes puras da verdade com o Cristo, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. E aí Paulo falava, nem todos dormiremos. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera, mas todos, sem exceção, todos seremos transformados. Iremos por caminhos diferentes, mas todos seremos transformados. Transformados para melhor, lógico. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Então ele já falou logo isso. Vai ficar ardendo no inferno por toda a eternidade. Caramba, então Deus está sendo justo? O Deus está sendo misericordioso? Pode ser justo sim de fazer você sofrer ali, porque você cometeu uma falha. Mas, será que o Deus então não vai te perdoar nunca mais? Vai arder no fogo do inferno, é isso? Não faz sentido. Então, você vai cumprir aquela quitação daquele débito, né? E depois vai se transformar. Assim como ele diz também, né? Que não vai ficar no repouso sem fim. Vai ficar lá tocando harpa. Meu Deus, não quero tocar harpa. Poxa vida, né? Tocando harpa ali sem fim. Não, você vai se transformar e vai seguir adiante, vai melhorar, vai ajudar o teu próximo, não é isso? Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. Morte do corpo é crescimento espiritual e o túmulo numa esfera é berço em outra. O que ele está dizendo? É que você encerrou um ciclo aqui na Terra, já está iniciando em outro local. Um avião, você está no aeroporto, um avião, naquele momento ali de saída, enquanto as pessoas estão dando adeus para aquele avião, daqui a algumas horas, outras pessoas estarão dando abraços de boas-vindas. Um navio que parte, até desaparecer na linha do horizonte, é o mesmo navio que vai estar surgindo lá no horizonte, lá do outro lado, trazendo muitas pessoas felizes com as boas-vindas. Então é isso que ele quer dizer. A morte do corpo é um crescimento espiritual, túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição,
transformemo-nos para o bem desde hoje. Então, a gente possa se transformar desde hoje. Já tivemos uma mensagem, psicografias de amor.blogspot.com, falando sobre isso. Que a gente não precisa só pensar em praticar o bem, em mudar, em pensar em nos melhorar no dia 1º de janeiro. O que tem que ser no dia 1º de janeiro? Se você não fez aquela resolução no dia 1º de janeiro, vai esperar até o próximo 31 de dezembro para isso? Não. No dia 4 de abril, no dia 3 de março, no dia 1º de março, no dia 10 de maio, 3 de julho, 6 de setembro, qualquer dia é dia para você se melhorar, ok? Inclusive o dia de hoje, tá? Então vamos lá. Agora é o estudo do Evangelho. Como a gente já imprimiu aqui, eu vou fazer a leitura por aqui, não pelo livrinho ali, tá? Então, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 14 ao 17. Ressurreição e reencarnação. Então, no 14 diz: mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? E aí foi respondido ali: tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Isso foi escrito por Jó, por Jó, capítulo 14, versículos 10 ao 14. Isso é no Antigo Testamento. É muito interessante porque as pessoas acham que e a tradução de, aí o meu francês, não é lá essas coisas, Le Mestre de Saci, acho que é isso. Ou Le Mestre de Saci, não sei. Ou Le Mestre de Saci, também não sei. Tá? Perdoe aí minha ignorância nesse sentido. Mas é interessante que Kardec, ele chamava o Antigo Testamento de primeira revelação. E muita gente considera, vamos estudar só o Novo Testamento. E aquilo que está lá atrás é ignorado? Não. Então temos diversas citações do Antigo Testamento. Essa foi a primeira. Aí vem um outro item aqui. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo. Se o homem morre e viverá de novo, esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. O mesmo texto, agora com a tradução protestante de Osterwald. O mesmo texto, só que tem uma outra tradução. E mais uma tradução. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Vou existir novamente. Então, é o mesmo texto, versão da igreja grega. É interessante a gente observar que foi aqui, então, pego o mesmo texto, a versão de 3 tradutores diferentes. Cada um colocou de uma forma ali, e Kardec se utilizou disso para melhor interpretar aqueles textos. Deve ter dado muito trabalho, né? A gente fazer uma pesquisa hoje no Google, na internet, a gente já fica com preguiça, que ele encontra pra gente em qualquer lugar do mundo ali o que tiver, e se tiver em outro idioma ele já tem o botãozinho ali de tradução. Imagina Kardec. Então vamos lá, o item 15 agora. Nessas 3 versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. O batismo veio mais lá para frente, João Batista, isso é o Antigo Testamento, né? Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Também ninguém aqui vai pensar, eu
vou viver, morrer, e aí eu tenho mais uma vida. Acabou. É igual um crédito, é igual uma ficha de videogame. Tem mais uma vida e aí acabou de vez. Não faria o menor sentido. Nascer, viver, morrer, ou melhor, desencarnar, renascer, reencarnar, viver de novo. Esse é o ciclo. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Né? Ele fala, acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Então, claríssimo aí. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio da minha casa, mas a ela tornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se, melhora-se, aprimora-se, aprende. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. É o espírito na erraticidade, quando ele está aguardando uma nova oportunidade. Então o espírito fica na erraticidade. Item 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Jesus falou várias e várias vezes sobre reencarnação. O ponto mais claro ali de João Batista, que tinha sido Elias. Né? Então, falou, repetiu. Agora, se você não quer acreditar, tudo bem. Se você não quer acreditar nas palavras de Jesus, você vai acreditar nas palavras de quem? Isso já foi estudado no estudo número 20 e número 19. Né? Então, um dia, porém, suas palavras, Jesus, né, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a este ponto, bem como em relação a muitos outros. Não é só isso aí, é só o início, é a pontinha do iceberg. Ainda tem coisa pra caramba pra gente aprender. Item 17. A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, então eu vou pegar os efeitos e procurar as causas daqueles efeitos. A reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Então, a gente percebe que uma vida é muito pouco. É necessário a gente se melhorar, aprender quantas vezes forem necessárias. É importante que a gente entenda que esse planeta, a noção que a gente tem desse planeta, isso está lá no capítulo, agora não me lembro, capítulo 2, se não me engano, não me lembro agora. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3 do Evangelho, ele fala, na casa de meu pai existem muitas moradas. Então, ali, ele deixa claro que a gente não pode ter uma impressão do universo pelo planeta Terra, simplesmente. É a mesma coisa que você morar, é a mesma coisa que você ir num hospital, encontra pessoas doentes, aí você dá o seu parecer em
relação a todo mundo por aquele local ali, o hospital. Ah, só tem gente doente. Então o planeta Terra só tem gente doente? Não. Se você for numa penitenciária, aí você vê várias pessoas, muitos criminosos ali. E aí você dá um parecer em função daquele espaço amostral ali. Ah, o mundo é cheio de criminosos. Não. Assim como o planeta Terra, diante de um universo, olhe para o céu à noite, você vai dizer que o universo, que tudo é assim. Aqui é uma escola, aqui é um hospital, aqui é um lugar para a gente aprender e se regenerar. É isso? Então, vamos lá. Quando se trata de remontar os efeitos das causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente da humanidade. Uma palavra como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Então, você vê um carro se deslocando numa estrada. O que está oculto? O que está ali dentro? O motor do carro. Então ele diz isso, né? A reencarnação, ela é exatamente esse motor. Deste carro chamado Sérgio, deste carro aí chamado seu nome, que este mesmo motor, ele continua firme e forte. No dia que o carro, que a carcaça não estiver legal, esse motor aí, olha, vai sair daquele carro, vai aguardar a oportunidade de um outro carro e vai estar lá dentro daquele outro carro. É a comparação que ele faz. Ok? E só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias. Anomalias é o que? Anomalias. Anomalias, tudo aquilo que é fora do normal, né? Justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Ele bota aqui uma nota. Veja-se, para o desenvolvimento do dogma da reencarnação, Livro dos Espíritos, capítulos 4 e 5, que é o Espiritismo. Capítulo 2, por Allan Kardec, Pluralidade das Existências. Então tem essa notinha aí, vocês podem pesquisar mais no Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, até mesmo essas injustiças. É muito comum a gente se sentir injustiçado, mas espera aí, não é bem assim. Vamos praticar o bem, vamos entender que aquilo é consequência, vamos entender aquilo como efeito. Hoje, estamos colhendo efeitos. Eu estou sentindo dor, é efeito de uma causa que eu produzi lá atrás. E hoje também eu estou produzindo causas que vão me trazer efeitos bons ou ruins, dependendo do que eu estiver plantando, lá na frente. Tá? Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque é um dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, ele explica. Só vai fazer sentido pela reencarnação. Fora disso, a vida não teria sentido. Né? As explicações, as consequências, as causas não teriam sentido. Eu trabalho a beça, me empenho, passo dificuldade, e o outro já nasceu milionário, ou pior, o outro roubou e ninguém descobriu nada, e está bem pra caramba. Ele está plantando uma dívida. Se hoje eu estou sofrendo, talvez eu tenha sido aquele que roubei numa outra existência. E ninguém descobriu nada. Mas para Deus eu vou conseguir esconder? Não. E aí eu reencarno na dificuldade. Então eu estou melhor do que aquele lá. Porque aquele lá, que está roubando e está ali, ninguém descobriu nada, ele está adquirindo um débito.
está contraindo um débito. Enquanto eu, você, quem sabe, esteja quitando um débito bem parecido com o daquele cara. Vamos parar para pensar nisso um pouquinho. Bom, é hora de fazermos aquela vibração pelos irmãos queridos, aqueles também não tão queridos assim, né? Vocês vão mencionar o nome das pessoas, quando eu falar pausou, vocês vão mencionar o nome das pessoas, depois solta o pause para continuar, tá? Então, Deus, Jesus, que possam essas pessoas mencionadas aqui receberem as melhores vibrações, as melhores irradiações, as melhores energias, para que consigam se melhorar cada vez mais. Não importa se são amigos ou inimigos, não importa é que são irmãos nossos. Então, hora de mencionar o nome das pessoas queridas, pausou. Despausou. Momento agora de fluidificar a água. Vocês observando lá no iniciozinho, o programa número 1, se não me engano, ou 2, tem lá um programa que é só falando sobre os efeitos da água fluidificada. Não só o esclarecimento no plano espiritual, como o esclarecimento científico. Tem inclusive fotos ali de moléculas de água, quando recebem palavras agressivas, como ele fica, e tem a mesma molécula de água, eu acho que é molécula o nome, não sei, perdoe também minha falta de conhecimento aí, conhecimento técnico. A mesma molécula de água, quando ela recebe palavras boas. A comparação das fontes é impressionante, vale a pena vocês observarem, tá? Então, colocando as mãos aqui, vamos lá. Coloque aí também na sua jarra de água, né? Deus, Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, pedimos a Ti a oportunidade da fluidificação dessa água. Que possa essa água receber as energias magnéticas e espirituais, para que, ao bebermos, no contato com o nosso organismo, possa nos trazer os bons fluidos, as boas energias, aquilo que o nosso organismo físico estiver precisando. Muito obrigado, graças a Deus. Então, colocou ali. E chegou a hora de finalizarmos, então, o Evangelho no Lar de hoje. Então, prece de encerramento. Vamos lá. Deus, Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores e todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, obrigado por mais essa oportunidade de esclarecimento, de conhecimento, com a compreensão do estudo de hoje, possamos estar melhores nos nossos dias, mais cuidadosos, mais vigilantes, podendo praticar o Evangelho de Jesus, praticar a lei de amor e a lei de caridade com o próximo. Muito obrigado mais uma vez. Que possamos na próxima semana, neste mesmo horário, estarmos aqui juntos, presentes, para mais o Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizando o estudo de hoje, repetindo, www.evangelionolar2012.blogspot.com, lá tem tudo desde o primeiro programa. No Facebook, procura lá o grupo Evangelho no Lar 2012. São todos bem-vindos. Quem já faz parte do grupo pelo Facebook, lá no alto à direita, tem convidar amigos. Coloque o nome do seu amigo e convide ele para participar também, tá? Será muito bem-vindo. E o nosso e-mail, quiser conversar conosco, perguntar alguma coisa, aquilo que estiver ao nosso alcance, amorperdãoefé@gmail.com. amorperdãoefé@gmail.com, tá? Só mandar ali e são todos bem-vindos, vamos procurar ajudar da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado pela presença, por estarem assistindo. Esse vídeo pode ser distribuído à vontade, não tem problema de direito autoral, nada disso, tá bom? E fiquem todos com Deus, uma ótima semana.
Tchau, tchau. Até a próxima.